Amém. Evangelho de João, capítulo 5, dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico das quartas-feiras, estudando os evangelhos. Então, nós vamos nessa noite estudar esse capítulo. Tem 3 sessões e vamos aprender um pouquinho mais. Mantenha a sua Bíblia aberta, né? E vamos pedir graça a Deus nessa noite. Ó Deus e Pai Celestial, aqui estamos nós com a Tua Palavra, Senhor. Nos colocamos de pé em reverência à Tua Palavra, Senhor. Te louvamos por termos as sagradas letras em nossas mãos. Muito obrigado, Senhor. Mas, ó Deus, nesta hora de leitura, de estudo, de ouvir, ó Deus, a pregação do Teu Evangelho, nós precisamos da unção do Teu Espírito, precisamos da direção vinda dos céus, de sabedoria para aprender, para entender e crescer no conhecimento da Tua graça. Fica conosco nessa noite, usa também minha vida como instrumento, um vaso em Tuas mãos, edifica-nos como Tua igreja, Senhor, e a todos quantos chegarem, ó Deus, esta pregação, este vídeo, Senhor, sejam ricamente abençoados também pela Tua mão. Por isso oramos gratos em nome do Senhor Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Você pode se assentar, tome o seu lugar. Bem, esse capítulo tem 3 sessões, né? Então, queria ler junto com os irmãos essa primeira sessão, que vai do 1 ao 15, cujo título diz que é a cura junto ao tanque de Betesda. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande." Então lhe perguntaram: "Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar?" O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhes aconteça." O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Bem, a primeira coisa que chama a atenção aqui, né, a gente vê um Jesus judeu, devoto, né? É curioso João registrar isso para nunca parecer que Jesus estava contra a lei, ou que Jesus era contra tudo que Deus já havia estabelecido. Então Jesus cumpria rituais, cerimoniais. Jesus, como judeu, ele ia às festas determinadas que a gente encontra lá no Pentateuco. Ele ia às festas, né? Então a gente vê aqui que Jesus ele não veio como um Messias tipo assim, desrespeitando ou deixando de lado, ou dizendo: não, esqueçam isso tudo.
Pelo contrário, ele mesmo deixou claro que ele veio cumprir a lei. Então, a gente não vê um Jesus contrário às Escrituras, né? Mas seguindo até aquele momento, até que fosse estabelecida a nova aliança, ele seguiu todo o padrão da antiga aliança, né? Aqui fala que ele estava indo para uma festa, né? Há muita discussão teológica quanto a isso, mas o mais recente crê-se que tenha sido a festa dos tabernáculos. Alguns acham que era a Páscoa, mas o fato de botar uma festa dos judeus, né? João deixou meio aberto aqui, e provavelmente tenha sido, como a maioria crê atualmente, a festa dos tabernáculos, que era uma festa que Deus havia determinado para lembrar o tempo de peregrinação do povo no deserto, né? Eles iam a Jerusalém, montavam tendas e ficavam ali naquelas barracas para lembrar o tempo que eles passaram, que os seus antepassados tiveram no deserto. Bem, a leitura prossegue, a gente vê que João vai falar desse tanque, o tanque de Betesda, que também é outro nome que é muito... a gente não vou entrar nisso aqui, mas só por curiosidade, alguns acham que o nome não era exatamente Betesda, mas Betsaida ou Betsata, e tem umas variações ali, então há uma encrenca aí com relação a esse nome, né? Mas esse tanque existia, estava lá em Jerusalém, né? E era muito comum naquela época existirem nas cidades, principalmente as maiores, né, como Jerusalém, locais de banho público. A gente está falando de uma época que não tinha rede encanada, você não tinha a SEDAI da época, né? Você não tinha tubulações, água tratada, não existia nada disso. Quando muitos mais ricos talvez pudessem contar com algum sistema de água mais aprimorado, um banheiro próprio. Então, existiam alguns locais, esses tanques, esses poços, às vezes em cidades com uma estrutura maior, onde as pessoas podiam ali tomar banho e acabava virando um point, um local social, que o pessoal se encontrava, tomava ali um banho, batia um papo e ficava ali, acabava se tornando algo meio que um centro cultural, né, de encontro das pessoas, né? Mas também existia muito naquela época, no paganismo, algo que eram santuários de cura. Muitas cidades tinham esses santuários de cura, onde as pessoas acreditavam que indo a esses locais encontraria cura para as suas enfermidades que a medicina da época não conseguia dar a cura. Então, o que a gente está vendo aqui é meio que um sincretismo, uma união, uma mistura, né, de um local que talvez fosse só para banho, mas que acabou virando algo meio místico. A palavra Betesda, ela tem um significado de casa de misericórdia. Então, as pessoas ficavam ali, como nós vimos João retratar, ficavam ali esperando um ato de misericórdia de Deus, que mandava um anjo que agitava as águas, e ao agitar as águas, aquele que caísse ali, mergulhasse primeiro, era curado. E aí vem a grande pergunta: pastor, isso aí acontecia mesmo? É muito mais provável que isso aqui seja uma crendice popular, que Deus não fazia isso, mas as pessoas ficavam ali porque acreditar, se criou isso. Às vezes alguém falou, né, que de repente a água começou a mexer, eu mergulhei e fui curado. Aí um falou, né? Isso a gente vê nos dias de hoje. Se falar que na tua casa, sei lá, apareceu alguma coisa e tal, vai vir romarias de pessoas. As pessoas são muito, têm essas crendices populares. Então, tudo leva a crer que aqui se tratava disso. Ali estavam esses enfermos apenas por uma crendice, achando que alguma coisa acontecia. A maioria dos estudiosos acham até que esse versículo 4 nem existia aqui no texto original. Ele foi colocado meio que para fazer entender, né, que crendice era essa, que crendice que existia, que era o quê? De um anjo que descia do Senhor, agitava as águas, o primeiro que entrasse. Foi meio que um adendo, porque
para dar uma explicação de algo que na época todos sabiam, talvez João não se preocupou em falar, tá? Mas isso estava muito mais ligado ao paganismo. Então a gente está ali vendo um cenário de uma mistura religiosa, crendice popular, pagã, um homem que tinha 38 anos, paralítico, é uma vida, a gente não sabe a idade dele, mas ele já estava há 38 anos nessa condição. E é curioso que quando Jesus chega para ele, né, dá para perceber que Jesus antes bateu um papo, perguntou, você está aí, né? Quanto tempo você está aí? Qual é o teu problema? Ele inquiriu ele, descobriu, né, a situação dele. E Jesus faz uma pergunta a esse homem. Vamos lá no versículo 6. E queria que a gente lesse junto, o final do versículo 6. O que Jesus pergunta a ele? Você quer ser curado? Na nova versão internacional, queres ficar são? Você quer a cura? Quer ser curado? Uma pergunta simples. Vamos lá. Vocês são todos paralíticos há 38 anos. Vocês não conseguem levantar dessa cadeira. Chegaram aqui carregados por alguém que botou vocês aí para hoje vocês irem para casa, alguém tem que carregar vocês. Jesus entra por esta porta, chega aqui para você e fala para você: você quer ser curado? Qual a tua resposta? Ou, claro! Claro, Senhor! Claro que eu quero ser curado! Foi essa a resposta dele? Olha lá, 7. O que ele responde? Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Olha só, ele não responde que quer a cura. Ele está tão ligado à crendice do poço, do tanque, à crendice do anjo que vai passar ali. Ele está tão preso a isso que Jesus pergunta a ele: você quer ser curado? Ele não se preocupa mais com a coisa, está preso lá o tanque. Não, mas o tanque para chegar lá, né? A cura só lá. Eu não consigo chegar lá. O que João está mostrando nisso tudo, nesse cenário todo aqui construído? Que Jesus, ele é maior do que os santuários, os poços, os tanques e as crendices que existiam na época. João está mostrando que esse homem não estava vendo que quem estava ali era maior do que tudo. Existem santuários de cura. Quem está aqui é o Deus encarnado, Filho do Deus vivo. Tem o tanque de Betesda. Quem está aqui é Deus para curar. Ele é maior do que qualquer coisa, mas esse homem estava tão preso que ele não viu Jesus. Ele não viu que a cura estava ali tão disponível a ele. Ele não conseguia enxergar isso. E é muito mais curioso a gente ver que João está construindo essa ideia. Porque lá atrás ele narra as bodas de Caná. Nós já passamos por isso. E o que Jesus faz lá nesse casamento em Caná da Galileia? Ele pega água e transforma em vinho. Mas que água era essa? Qualquer água? Não. Eram águas que eram separadas em talhas, em potes, que eram chamadas águas de purificação, ou seja, eram águas para rituais de purificação segundo a lei. Jesus pega essa água e a transforma em vinho. Aí João prossegue e ele vai falar que Jesus teve um encontro com uma mulher de Samaria, uma mulher samaritana. Aquela mulher chega a um poço e quem está ali? Jesus.
E aquela mulher responde, e se não me falha a memória, foi até o diácono Lucas que falou sobre isso, né? Que já foi preparando o terreno, né? Que existia uma certa crendice daquele povo. O poço é do nosso pai Jacó, de Abraão, isso vem lá de trás, essa água aqui é uma água meio que especial. E Jesus fala, eu quero te dar água viva, a minha água é muito mais superior a esse poço. E agora, a gente está em Betesda, no tanque de Betesda. Jesus já tinha feito uma transformação de água em vinho, mostrando, olha, eu transformo a água em vinho. Olha, eu sou maior do que o poço de Abraão, de Isaac, de Jacó, seja de quem for, eu tenho uma água superior. Agora Jesus chega ali e fala, homem, você não precisa ir naquele tanque, eu sou a cura para a tua vida. João está construindo essa ideia desde lá de trás, contando esses encontros, contando esses fatos e mostrando, olha, quem está aqui é o próprio Deus. E esse homem é curado. Na hora ele se levanta e Jesus fala, pega a tua maca e leve-a embora, vai embora, você está livre do teu mal, você está curado. E aí quando vem essa cena, os religiosos, presos às suas crendices também, né? Crendices da lei, crendices judaicas, presos também a tantas coisas, eles olham para aquele homem e falam, espera aí, você está carregando uma maca? Porque para alguns religiosos daquela época, ir ao médico num dia de sábado era uma transgressão da lei, salvo se fosse um caso de vida ou morte, algo muito urgente, aí tudo bem. Fora isso, se o médico atendesse essa pessoa e essa pessoa procurasse o médico num sábado, isso era transgressão da lei, passível de pena. Então, quando eles veem esse homem carregando, ele fala, olha, eu fui curado. Ué, mas você foi ao médico no sábado? Você não pode carregar a maca. A paralisia espiritual daquelas pessoas contrasta com a paralisia física deste homem. Aqueles homens questionam esse não mais paralítico, olhando a cura como algo inferior ao carregar a maca. Ele fala, eu fui curado. Não, mas peraí, você está carregando a maca. O que é mais importante? Eu ser curado da paralisia ou carregar uma maca? Para eles era carregar a maca. Para eles era carregar a maca. Você está carregando essa maca. Não pode, hoje é sábado. Mas eu fui curado, eu era paralítico. 38 anos que eu não andava, eu estou andando, olha aqui, ó. Eu estou conseguindo carregar a maca que sempre me carregou para cima e para baixo. Eu é que estou carregando ela. Não interessa. Como a cura de Deus, o poder de Deus, o próprio verbo que se fez carne, estava sendo tão rejeitado, desprezado, por causa de uma crendice. Eles estavam mais presos à guarda do sábado do que à salvação da vida de uma pessoa. E João está mostrando tudo isso. Depois eles perguntam, quem mandou você carregar? Olha a pergunta que eles fazem. Assim como a pergunta de Jesus. Teve uma resposta daquele homem, meio, né, que a gente não entende muito. Agora inverte-se a coisa. A pergunta daqueles religiosos para o paralítico não é assim, quem te curou? Não, eles perguntam, quem mandou você carregar essa maca? Olha como essa paralisia espiritual, essa cegueira espiritual estava tão infiltrada que eles estavam mais preocupados com carregar da maca e quem mandou ele carregar a maca, e não com a cura ou quem o
curou. Irmãos, e aí Jesus aqui no final, vai mostrar que o pecado é o que causa mais os males terrenos, mas tem algo pior do que a paralisia que aquele homem tinha, que é a morte eterna. Então ele diz para aquele homem: olha, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O que pode ser pior do que a paralisia física? A morte eterna. João está mostrando, olha, mais um encontro, mais um sinal de milagres, e onde Jesus está mostrando o seu poder, a sua soberania, e mostrando aquele homem: não é só a tua cura física, agora você tem que andar na minha presença, porque você pode até andar com as suas pernas, mas pode ir para o inferno. Como esses aí que estão te questionando, ele está contrastando tudo isso. Eles são tão religiosos, mas não estão preocupados com a salvação da alma. E ali está Jesus fazendo algo tão maravilhoso. E aí, isso prepara, é o pano de fundo para o segundo trecho, que nós vamos entrar agora, versículo 16. Então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Que coisas? Curando uma pessoa. Disse-lhe Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Jesus lhes deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho, com uma letra maiúscula, não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz, pois o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas, pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Agora Jesus, e João registra aqui, dá aquele cenário, crendices, espiritualidade morta, religiosidade, falta de compaixão com o próximo, todo aquele cenário, e Jesus ali não sendo visto como Deus Todo-Poderoso. Mas aí Jesus vai fazer um discurso.
Jesus vai falar com esses homens e aqui João vai colocar isso aqui para justamente registrar aquilo que a gente tem falado desde o início, mostrando a sua identidade, mostrando que quem realizou aquela cura desse paralítico foi o próprio Deus, foi o Filho do homem, o Filho de Deus. Era ele quem estava ali, superior às águas de purificação em Caná, superior ao tanque em Samaria, superior a esse tal poço em Samaria, superior a esse tanque em Jerusalém. E aí ele começa a explicar: por que você está trabalhando no sábado? Ué, meu pai trabalha. Irmãos, Deus trabalha sustentando o universo 7 dias na semana. Jesus está mostrando sábado, Deus não para de trabalhar. Ele continua trabalhando, sustentando toda a criação pela palavra do seu poder. Ou seja, vocês estão vendo tudo de modo errado. Vocês estão vendo tudo de outra forma. Deus não mandou naquele momento criar o sábado para chegar a isso. Era um sinal de uma aliança. Deus, o Pai, não parou de trabalhar. E ele diz: eu continuo também trabalhando, vou fazer as mesmas obras do meu Pai. Assim como o Pai está operando, está agindo, como Deus está curando, está salvando, está fazendo tantas coisas, eu como filho também continuo trabalhando. Então, se tiver que curar no sábado, eu vou curar, porque a obra de Deus não para. Jesus está ali se colocando, como filho. Ele chama Deus de Pai. Para os judeus, Deus, ele era visto como essa figura paterna, mas como o Pai de Israel, o Pai da nação toda. Mas agora, Jesus está se colocando como o próprio Filho de Deus, falando: ele é meu Pai, eu sou seu filho, e isso é uma blasfêmia. Então eles começam a falar: peraí, você está se igualando a Deus? Já querendo motivo para matá-lo por blasfêmia. Mas o que Jesus está fazendo? Jesus está revelando a sua identidade e a sua natureza divinas. Ele deixou isso muito claro, e João está escrevendo isso para mostrar às igrejas: olha, ele não deixou dúvida de que ele era o Filho de Deus. Ele não deixou dúvidas. Ele falou isso claramente, abertamente a todos. Só que aquele povo eram verdadeiros paralíticos espirituais, mortos, que não conseguiam ver Deus ali entre os homens. Jesus, ele vai agir na autoridade, na obediência e dentro da vontade do Pai. Para os judeus, isso é natural. Os filhos imitam os pais. É natural, Os filhos copiam os pais. Então Jesus está falando que, olha, o meu Pai tem autoridade, meu Pai está agindo, então eu como filho estou agindo também dentro da autoridade dele, porque eu sou filho dele. Eu estou agindo em obediência a ele, porque ele que me mandou aqui fazer essas obras, e eu estou agindo dentro da vontade dele, porque a vontade do Pai é levar a salvação à humanidade que crê que eu sou o Filho de Deus. Olha como ele está deixando claro: meu Pai faz isso e eu estou imitando apenas ele. Ele é o Deus Criador. O que Jesus tinha acabado de fazer, imitando o Pai? Jesus criou um novo homem. Porque aquele homem paralítico de 38 anos, aquele homem que já não tinha mais vida, não trabalhava, talvez abandonado pela sua família, esquecido, vivendo de esmolas, de doações, Jesus pega aquele homem e como que recria ele. É o poder criativo que está se manifestando ali. Levante-se, ande,
Você agora é um novo homem, você agora vai andar, vai trabalhar, você agora tudo está recomeçando para você. Jesus está dizendo, assim como meu Pai trabalha, Ele não criou todas as coisas, eu acabei de criar um novo homem, uma nova vida, um recomeço para Ele. Só Deus tem poder de criar. E o que Jesus está fazendo aqui? Ele está criando uma nova vida, uma nova esperança. Só Deus tem o poder de julgar e ressuscitar mortos. E Jesus diz, Ele me deu esse poder. O Filho do Homem é que vai julgar. E o Filho do Homem é que tem o poder de ressuscitar. E Ele fez isso com Lázaro. Ele fez isso com o filho daquela mulher, a viúva de Naim, né? Naim, né? Deu branco agora, Jesus, né? Naim, obrigado, gente. Deu um branco agora, eu falei, é Naum ou Naim? Como é bom ter um povo que conhece a Bíblia, viu? Ajuda o pastor quando der um branco, né? Quando tiver velhinho, vocês me ajudem, gente. Né? Quando estiver lá na frente, né? Já que o pastor... Onde é que eu estava, pastor? Só está no versículo tal. Ah, obrigado, irmão. Já esqueci. Jesus ressuscita. Jesus ressuscita esse homem. Um homem que estava ali morto. Abandonado, esquecido. Jogado de lado. Jesus dá uma nova vida a esse homem. Ele está dizendo, olha, o poder que o Pai tem, Ele me deu também. Eu dou a vida eterna, e a vida eterna para o judeu era algo muito ligado ao mundo vindouro. Só que agora Jesus está falando aqui que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Lembra que a gente falou isso no outro capítulo? João está empregando o verbo no presente. Para o judeu, e até para a gente, né, irmãos? A gente tem meio que assim só a noção de que vida eterna é algo solar. Quando Jesus voltar, sabe? Mas só que Jesus deixou claro, olha, já tem, você já está vivendo. Em Cristo a gente já vive algo da vida eterna. A gente já está vivendo a paz, a alegria, o amor, as bênçãos de Deus, a presença do Senhor, os seus milagres, o seu poder, muitas coisas que a gente verá plenamente, aí sim, lá na eternidade, mas Ele já está nos fazendo viver aqui na terra. Quem crê nele já tem a vida eterna. Jesus está falando, olha, não é algo lá para frente, mas já está disponível. Foi isso que eu dei para esse homem. Isso que o Pai deu a esse homem. E eu, como filho, fui enviado por Ele para dar a esse homem a esperança da vida eterna. Por isso Ele diz àquele homem, olha, não peques, não volte a pecar, abandone essa vida, para que você possa ter algo muito maior que a salvação da tua alma. Mais do que a cura da sua paralisia. E aí Jesus vai falar algo que vai deixar, irmão, de uma maneira muito clara a sua identidade, a sua natureza. A autoexistência de Deus. Deus começou? Sim ou não? Deus começou? Sim, Deus começou? Ele tem um começo, Deus? Não. Deus terminará? Quem criou Deus? Ele tem existência própria. Para a gente não consegue imaginar o que é isso, mas o judeu sabe muito bem. E Jesus vai dizer isso aqui, o Pai tem vida em si mesmo. Ninguém o criou. Ninguém lhe deu vida. Ele tem autoexistência. Vida própria de Deus, que agora Jesus fala, o Filho também tem.
Olha o que Jesus está falando, o Filho também tem vida própria, autoexistência, e está deixando bem claro, eu sou Deus. Bem claro, esse homem foi curado porque Deus o curou, porque o Verbo se fez carne. João está explicitando isso, olha, foi o próprio Deus que estava aqui na terra, e se Ele tem a vida em si, só Ele pode dar. Eu só posso dar vida se eu tiver vida. A gente pode no leito de morte falar assim, não vou morrer não, porque espera que eu vou me dar mais vida. Nós não temos isso. Nós temos um princípio e nós temos um fim. Deus não. Ele tem vida, a vida pertence a Ele. Ele dá a vida a quem quer. Ele ressuscita quem Ele quer. Porque Ele é Deus. Jesus está falando, eu dou a vida a quem eu quero, porque eu tenho vida para dar. Tenho vida para ressuscitar dos mortos, se for necessário. O que vocês estão vendo, Jesus estava dizendo para eles aí, isso aí não é nada, vocês vão ver coisas maiores. Um paralítico andar não é nada. Coisas maiores vocês vão ver. Porque quem está fazendo isso é um homem? Não. É Deus, o Deus Criador, o Filho do homem, que é um termo que geralmente era aplicado, é aplicado pelos judeus, aquele que viria, o Messias, o governante do reino que se estabeleceria na terra, e essa é a crença do povo de Israel, do judeu até hoje. Jesus está falando, eu sou o Filho do homem, que governo. Ele já veio, ele já está ali mostrando que o reino dele já começou. Irmãos, nós já vivemos no reino de Deus. Não é um reino terreno. E que triste ver que cristãos hoje, como assim em todas as épocas, estão entrando numa ideologia de achar que o reino de Deus é algo terreno, que Jesus veio para mudar o mundo como ele é aqui. Não veio. A violência não vai acabar, as injustiças não vão acabar, nada disso vai acabar. Só quando ele voltar para recriar todas as coisas. Aí sim, ele julgará todos. E aí sim isso tudo terá um fim, mas agora, enquanto aqui, não. Tudo será desta forma. Só que Jesus veio já para dar a vida eterna e para nos fazer viver já nesse reino, cujo governante é o Filho do homem, o Messias prometido lá nas Escrituras, no Antigo Testamento. Quem é ele? Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele julgará o mundo, e dizer, haverá um juízo, e o Filho do homem julgará. Porque Jesus está mostrando que eu fui enviado, ele está transmitindo essa ideia mais uma vez do enviado. Foi o Pai quem me enviou. E para os judeus isso era muito sério, porque aquele que é enviado, ele tem autoridade para agir em nome do seu emissor. Então Jesus está falando, eu estou na autoridade daquele que me enviou, o Pai. Então eu tenho autoridade para julgar, para ressuscitar mortos, para dar a vida eterna, para fazer qualquer coisa que o meu Pai também faz, porque Ele é Deus Pai e eu sou Deus Filho. Jesus deixa claro, olha como João defende isso e põe, não tem, eu ouvi essas palavras, eu estava lá, ele deixou claro isso. Creiam, igreja, que ele é o Filho de Deus. João está deixando isso de uma maneira clara para os leitores e ouvintes. E agora vamos para o último trecho, que é essa sequência, acontece essa cura, onde Jesus ali manifesta o seu poder,
ele mostra a sua identidade, a sua natureza. E agora, vamos ver o que vai acontecer. 31. Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João Batista, e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava a luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior que o de João. A própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas, se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer, se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Bem, por que João coloca essa continuação desse discurso de Jesus? O que Jesus estava falando aqui? Relembrando, ele faz um milagre, ele cura um homem de uma forma divina, sobrenatural, ele é questionado sobre isso, e ele ali revela a sua autoridade, ele revela a sua identidade, a sua natureza divina. Olha, aquilo ali só quem poderia fazer é Deus, e eu sou o próprio Deus que está aqui. Mas aí tem um detalhe. Para a lei em qualquer processo judicial, jurídico, exigia pelo menos 2 testemunhas. Então Jesus está meio que ali parece que ele está num tribunal, né? Eles estão ali debatendo, mas como é que você faz essas coisas? Como é que você está se dizendo Deus? Quem testemunha por você? Quem pode afirmar isso e tal? Eles estão ali e Jesus usa a própria lei. Bem, vocês querem testemunhas do que eu estou fazendo e falando é a verdade? Bem, a lei pede 2. Jesus apresenta 4. Para calar de vez. Para acabar de vez com para deixar eles assim, bem, não temos o que falar, que foi o que aconteceu. Eles não tinham como debater com Jesus, porque não havia argumentos nas Escrituras para dizer algo contrário. E aí Jesus vai falar, primeira coisa, os meus milagres. Vocês acabaram de ver um milagre acontecer. Quem faz milagres? O Pai, Deus. Está aí o testemunho. Olha as obras que eu faço, Jesus diz. Olha as obras que eu estou fazendo. Elas testemunham a meu respeito. Quer testemunho maior do que esse? Está aí o primeiro testemunho. As minhas obras, os meus milagres, as coisas sobrenaturais. Por isso que João vai registrar 7 milagres, 7 sinais, para mostrar que era coisa que só Deus poderia fazer. Não era uma mágica, não era um encanto, não era medicina.
Era algo que só poderia vir da parte de Deus. Então Jesus diz, primeiro testemunho, as minhas obras, as obras do Pai, que Ele faz através de mim, eu faço porque Ele mandou, então nós estamos fazendo juntos, porque eu sou o filho dele, e elas dão testemunho de que eu estou fazendo a verdade. Pronto. Segundo, João Batista. Todos criam em João Batista como um grande profeta. Todos tinham João Batista como um homem, né, realmente reconhecido, aceito como homem de Deus. Jesus fala, esqueceram que João falou de mim? João testemunhou ao meu respeito. João falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés, nem de fazer algo que um escravo faz, nem disso eu sou digno, porque ele é maior do que eu. Ele diz, esqueceram que João deu testemunho de mim? Ele testemunhou de mim. E aí vocês vão dizer o quê? Que João não veio da parte de Deus? Segunda testemunha. Querem mais? Vou dar mais. As Escrituras. E aí Jesus pega, no pé. Vocês leem, estudam, vamos botar nos dias de hoje, leem, estudam a Bíblia e não sabem nada. As Escrituras falam de mim. Vai lá, as Escrituras falaram de mim, está tudo lá registrado. Eu sou o cumprimento de tudo aquilo que foi profetizado nas Escrituras, no Antigo Testamento. Vocês leem, estudam e não creem nisso. É só olhar as Escrituras que lá está o maior testemunho. Se vocês obedecessem às Escrituras, vocês veriam que esse testemunho é verdadeiro, mas vocês não obedecem à palavra. Jesus já pega no pé deles. Eles não têm o que falar. Jesus podia parar por aí, preciso de 2, já dei 3, mas aí Jesus vai no ponto fraco. Sabe aquele golpe final? Para acabar mesmo. Jesus vai falar de quem? De Moisés. Porque para o judeu, Moisés, o grande profeta, o grande líder, grande homem. E aí Jesus vai falar, Moisés falou de mim. Está lá. Moisés anunciou. E vocês não creem? E aí Jesus vai usar algo engraçado. Vocês acreditaram em Moisés quando Moisés subiu sozinho no Monte Sinai. Moisés lá em cima disse que viu Deus face a face. Claro que não na sua totalidade, a gente sabe disso. Viu a forma de Deus, esteve em sua presença, ouviu as suas palavras, trouxe essas palavras em tábuas de pedra e vocês até hoje acreditam nele. Agora eu digo que eu venho da parte do Pai, faço coisas maiores que Moisés. Todas as Escrituras e o próprio Moisés falaram de mim, falam de mim, e vocês não creem em mim? Não tem alguma coisa errada aí nos conceitos de vocês? O próprio Moisés dá testemunha. E se vocês creem nele, creiam também em mim, porque no último dia não serei eu que vou julgar vocês não, mas o próprio Moisés. Ele mesmo será o julgador, ele mesmo vai acusar vocês, porque vocês estão rejeitando o próprio Deus que ele viu no Monte Horebe. O Deus que ele viu lá está aqui diante de vocês. E vocês não estão crendo. Então, no último dia, Moisés vai julgar e acusar vocês e condenar vocês por isso. Jesus, a plena revelação de Deus, não é aceito. Ao longo desses capítulos, a gente está vendo não só os sinais, as maravilhas e a identidade de Deus sendo revelada em Jesus, mas também o povo rejeitando, o povo
não aceitando Jesus como Messias. E João vai deixando isso claro, olha, o povo o rejeitou. E o que Jesus diz, rejeitar aquele que é enviado, é rejeitar aquele que o enviou. Qualquer representante que seja rejeitado, está rejeitando aquele que o enviou. Então, vocês estão me rejeitando. Tudo bem, vocês estão rejeitando o próprio Deus e Pai. Não é só a mim que vocês estão rejeitando, vocês estão rejeitando a Deus. E aqui João termina com essa construção, onde Jesus mostra que ele é o Filho de Deus. É o único que poderia realizar essas coisas tremendas, maravilhosas, o único que pode dar a vida, o único que pode salvar. E em seu ministério ele realizou tudo isso. Mas o povo o rejeitou. Que nós tenhamos sempre o coração aberto para a obra do Espírito Santo em nossa vida, irmãos. Que não sejamos paralíticos espirituais que rejeitam a obra de Deus em nós. Amém? Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Vamos orar, vamos ficar de pé e agradecer a Deus. Continuaremos semana que vem, com a graça de Deus, aprendendo e vendo quão maravilhosamente a palavra de Deus é escrita para nos ensinar. Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por aprendermos mais nessa noite, estudarmos as Sagradas Letras e sairmos daqui com mais e mais convicção. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és o Filho do Deus vivo. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque assim como o Senhor curou aquele paralítico, o Senhor também cura a nossa vida de certas paralisias espirituais, tirando o pecado que apaga, que cessa os nossos movimentos. Tu tens todo o poder. Tu és o Senhor. Tu és o Deus vivo e verdadeiro. Obrigado, Senhor. Cremos em Ti, ó Jesus, Filho de Deus. Cremos que Tu és o Deus vivo. Cremos que Tu és a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Cremos que Tu és o Deus Criador. Cremos que o Senhor morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Cremos, Senhor Jesus, que Tu tens poder para nos dar a vida eterna, não só algo para a eternidade, mas algo que nós já vivemos hoje, na Tua presença. Muito obrigado pela Tua palavra, pelo Teu ensinamento, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga, vamos aplaudir ao Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo. Aleluia.